Retomando aqui o nosso seminário, em primeiro lugar, me apresentando para aqueles que não me conhecem, eu sou José Dias, sócio do Demarest. Quero começar por agradecer e parabenizar o Francisco, que tem liderado a nossa diretoria aqui no IBRAC, com um excelente trabalho, muita dedicação e por esse seminário de hoje, que está muito bem organizado. Agradecer ao meu colega Vitor também, que me ajudou muito na formação desse painel e no restante também do seminário. Então, sem mais delongas, eu quero começar aqui a nossa conversa colocando um pano de fundo nessa discussão das políticas industriais em face dos acordos da OMC. Eu acho que vale pontuar alguns fatos que são importantes nessa análise, antes de eu passar a palavra para cada um dos nossos painelistas. Então, o primeiro deles, acho que é o painel promovido pela União Europeia e pelo Japão, que são os DS 472 e 497, que discutem uma série de políticas brasileiras. Essas políticas têm focado em 3 grandes setores, se nós pudermos colocar dessa maneira: inovar alto, um deles. O segundo são as leis de informática e que impactam o setor de eletroeletrônicos também. E também outras políticas relacionadas à acumulação de créditos tributários que impactam sensivelmente as empresas brasileiras exportadoras. São os programas do RECAP e do PEC. Depois desses contenciosos que se iniciaram na OMC, nós tivemos um início de uma nova onda protecionista americana, que teve, talvez como um marco relevante, os casos de medidas compensatórias iniciados contra laminados a quente e laminados a frio, e que cobriram, além de alguma dessas medidas que também já estavam sendo questionadas nos painéis, algumas das nossas políticas tributárias mais básicas, como o IPI, como o ex-tarifário, como o drawback, algumas outras que a gente também tem muito conhecidas, como Reintegra, Finame, o INSS sobre a folha, alguns programas estaduais. E, mais recentemente, a gente vê a continuidade desse avanço norte-americano em outros casos de medidas compensatórias, como, por exemplo, no silício metálico, em que eles avançam também em programas estaduais que impactam o regime tributário do ICMS, programas regionais que existem há muito tempo no país, como o Sudam, Sudene, e outros elementos de tributação de energia elétrica e taxas que o governo brasileiro impõe. Então, nós estamos efetivamente diante de um momento, talvez único, de análise das políticas industriais brasileiras. Eu colocaria, até de uma maneira mais ampla, do regime de tributação no Brasil em face dos acordos da OMC. Então, esse é o pano de fundo que eu queria colocar. Em primeiro lugar, eu vou convidar a Daniela Arruda Benjamin, que é diretora da Divisão de Contenciosos Comerciais do Itamaraty e que é diplomata de carreira desde 96, professora do Instituto Rio Branco e que tem uma visão bastante especial, né, dos contenciosos e um pouco de como funcionam os acordos da OMC em relação aos contornos para as políticas industriais. Depois da Daniela, eu já vou passar diretamente, então eu já faço a apresentação também. Quem vai tomar a palavra vai ser o Zé Tavares de Araújo Júnior, que é diretor do SINDES, velho conhecido do IBRAC. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Professor da UFRJ e que teve uma passagem em posições importantes dentro do governo, como ex-secretário da CPA, CAMEX, SEAI, e é também o consultor de vários órgãos e organismos internacionais e multilaterais. E, por fim, eu vou pedir para o Diego Bonomo, também velho conhecido nosso aqui da casa, gerente executivo de comércio exterior da CNI, para que fale um pouco a visão da indústria. Então, nós vamos passar um pouco
como os contenciosos, uma visão econômica e depois uma visão da indústria. O Diego, que foi diretor da US Chamber of Commerce nos Estados Unidos, também do BIC em Washington e assessor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência. Então, é um painel de painelistas extremamente qualificados, fico honrado de apresentá-los. E vamos lá, Daniela, vamos começar com a tua parte. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, mais uma vez, agradecer ao IBRAC pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer, é sempre a oportunidade de ouvir ideias novas e de discutir assuntos que são, entendo eu, de extrema importância para o Brasil. É um prazer também estar aqui nesse painel, tratando um tema que normalmente não seria um tema primordialmente de competência do Ministério das Relações Exteriores, que é a política industrial. E mais uma vez, nós temos aqui uma interface muito interessante entre o que é a regulação do comércio internacional e quais são os impactos que isso pode ter sobre as políticas públicas dos países, e, em particular, da política industrial. E eu começo por esse ponto, embora isso não seja novidade para ninguém nessa mesa, é sempre importante, enfim, destacar ou recordar quando você entra nesse debate. A OMC, ela não regula políticas industriais especificamente. Ela não tem disciplinas ou compromissos específicos sobre esse tema. A OMC numa generalização e na simplificação, ela estabelece um quadro institucional, um marco legal para disciplinar as relações comerciais entre os Estados-membros. É uma série de disciplinas que são baseadas nos acordos e baseadas em princípios chaves que perpassam todos esses compromissos: o princípio da não discriminação, da previsibilidade e transparência, da redução de barreiras ao comércio, a ideia de eliminação de restrições tarifárias e não tarifárias para facilitar o fluxo de comércio, práticas leais de comércio e, obviamente, tratamento diferenciado e especial para países em desenvolvimento. Obviamente, hoje, nós escutamos agora há pouco, você pode questionar se esse conjunto de disciplinas e essas regras são suficientes ou ainda são aptas, estão à altura dos desafios das relações econômicas atuais, cada vez mais complexos, com novas estruturas produtivas. Há toda uma série de discussão de como você faria com que essas regras fossem, enfim, mais eficazes, mas fato é que, no momento em que elas foram criadas, e aí, salvo engano meu, apesar, enfim, das diferenças em termos de direção e tal, ainda são consideradas úteis para promover um pouco o objetivo comum de promover desenvolvimento, produção, emprego e o livre comércio. A ideia de que o aumento de fluxo de comércio, na palestra hoje pela manhã isso foi mencionado, a ideia de que o aumento dos fluxos levaria a uma série de desenvolvimentos. Isso faz, portanto, que não há, a priori, uma exclusão entre as regras da OMC e políticas industriais, ou seja, não são excludentes. Ao contrário, a ideia é de que esse conjunto de disciplinas da OMC pudesse efetivamente contribuir para o desenvolvimento produtivo e para a realização das atividades produtivas. Mas, dito isso, é óbvio que, ao disciplinar uma série de princípios da relação comercial entre os países, você tem uma série de impactos sobre os instrumentos tradicionalmente usados pelos países em geral e pelo Brasil em particular. Ou seja, quando eu regulo tarifa, quando eu regulo tarifa ou barreiras tarifárias, eu, basicamente, estou estabelecendo determinados limites para a utilização de uma política tarifária como instrumento de promoção e proteção da indústria. Mesmas coisas as regras de defesa comerciais, subsídios. Enfim, tem uma série de disciplinas, portanto, que necessariamente devem ser olhadas ou devem ser observadas pelos países na definição das suas políticas industriais e na conclusão de seus objetivos. Só para mencionar alguns, não excludentes, você está falando de TRIMS, você está falando do próprio GATT, no que diz respeito ao princípio de tratamento tributário nacional, que, obviamente, não deixa de ter algum impacto em relação à política tributária, como o José mencionou, embora cada país, isso seja um princípio também reconhecido, tenha a liberdade de adotar sua própria política tributária. Você tem alguns princípios que são consagrados, são compromissos assumidos, a mesma coisa em relação à concessão de subsídios proibidos. Então, é importante ter isso presente, porque, como também foi já mencionado aqui, cada vez mais, até pela própria complexidade, enfim, das relações comerciais agora, e talvez mesmo em função dessa mudança da estrutura produtiva, são cada vez mais frequentes os questionamentos envolvendo, enfim, políticas industriais no contexto do sistema de solução de controvérsias da OMC, na medida em que, obviamente, essas disciplinas acabam tendo interface e na medida que políticas industriais ou políticas de fomento ao desenvolvimento e à produção interna têm impacto nas relações comerciais. Isso tem sido uma constante
que tem aumentado. Mencionaram 2 dos casos em relação à energia renovável agora também. Você tem casos agora que estão em andamento, isso para só mencionar o famoso conteúdo local que foi mencionado hoje pela manhã, entre Estados Unidos e União Europeia, no setor de aeronaves, e tem, obviamente, os contenciosos iniciados pela União Europeia e o Japão contra o Brasil, envolvendo uma série de regimes fiscais brasileiros, em que essa questão perpassa. Ponto interessante, acho que eu já tinha mencionado em outras ocasiões aqui, conteúdo local, ou local content, não é uma linguagem dos tratados, ou seja, não há... local content foi uma linguagem que foi desenvolvida ao longo do tempo, tanto na academia quanto por organismos como a OCDE, que envolvem uma série de requisitos de localização de produção ou de preferência a produtos internos, que não necessariamente são proibidos todos da mesma forma, da mesma natureza, para os acordos do OMC. O que os acordos do OMC mencionam em termos de subsídio à produção é que, obviamente, primeiro, o princípio geral é que, sim, você pode dar incentivo interno à produção, isso está reconhecido, não há nenhum tipo de questionamento em relação a isso. O que você não pode fazer, por um lado, é causar efeitos adversos em terceiros mercados ou prejuízos a terceiros países, isso tem que ser demonstrado claramente, não é basicamente porque existe um subsídio per se que você tem um efeito negativo. E há 2 tipos de subsídios que não podem ser utilizados, que são considerados proibidos, que é o subsídio vinculado a uma performance exportadora e o subsídio vinculado ao uso e daí vem a vinculação com o conteúdo local, ao uso de produto doméstico em detrimento de um produto importado. A questão é que não está claro nos acordos, isso é uma coisa interessante, porque está em discussão nesses contenciosos, é o que exatamente você considera uso de produtos domésticos em detrimento de produtos importados no contexto de processos produtivos que envolvem diferentes etapas produtivas, algumas das quais resultam na produção de um bem intermediário, que, portanto, um produto que poderia ser exportado no contexto de eventual subsídio à produção não necessariamente o será. Essa é um pouco uma das discussões que estão em curso agora, que nós teremos que esperar um pouco para ver o resultado desses painéis, para ter presente exatamente onde é que estaria esse limite a essa subsidiação, a esse subsídio à produção. No caso específico dos contenciosos como o Brasil, e isso eu menciono que, para além de uma discussão econômica sobre as vantagens ou não de você insistir numa política chamada de conteúdo local ou com maior preferência, que pode variar conforme o setor. Tem alguns setores reconhecidos internacionalmente que, de fato, enfim, basicamente é adotado muito, a questão de petróleos e gás, por exemplo, que é muito comum que os países tenham pela natureza. Em outros, ela será menos efetiva, vai depender um pouco, inclusive, das próprias cadeias, dos métodos de negócio de cada um dos setores. Mas, para além dessa questão econômica propriamente dito, do ponto de vista legal, o parâmetro na OMC é esse. Você não pode dar um incentivo condicionado ao uso de um produto doméstico em detrimento de um produto importado. E se isso, em todas as circunstâncias, proíbe ou não proíbe legalmente requisitos de localização de produção como condição para um subsídio, é um dos temas que nós teremos que ver assim, a raiz das decisões que foram adotadas. Mas, dito isso, o conjunto de discussões e a forma como essas discussões têm sido levadas na OMC, enfim, e os limites que normalmente são definidos caso a caso, é evidente que, no caso específico do Brasil, você tem, além dessa discussão de até que ponto nós temos margem ou não para condicionar um subsídio à localização da produção, envolvendo a produção, enfim, com etapas produtivas mais elaboradas, é também a questão da forma pela qual nós, tradicionalmente, temos dado incentivo, que é via isenção de impostos indiretos. Esse é um questionamento frequente que o Brasil tem tido, em função menos, talvez, até do acordo de subsídios propriamente dito, mas do acordo do GATT, que proíbe tratamento tributário diferenciado, ou seja, o princípio de tratamento tributário nacional, pelo qual os produtos importados, uma vez internalizados, pagos os impostos de importação, eles têm que ser tratados da mesma forma tributariamente. No momento em que você dá uma isenção
para fomentar a produção via impostos indiretos que incidem sobre produtos, há um questionamento até que ponto isso seria ou não permitido pelas regras, ou se isso implicaria, ipso facto, uma violação do tratamento tributário. Então, são essas questões que devem estar um pouco em consideração nesse exercício que será cada vez mais necessário de reflexão sobre instrumentos e apoio à indústria doméstica, sabendo, e reitero, isso é muito importante, porque agora, justamente, é muito frequente você ouvir que a OMC limita ou não limita a política industrial. Não limita a política industrial. Ela tem algumas balizas que deveriam ser levadas em conta para evitar questionamentos que podem ser mais frequentes, não só no sistema de solução de controvérsias, mas, como bem lembrou o José também, é cada vez mais frequente, e a tendência é que seja cada vez mais frequente, que os países passem a recorrer à possibilidade que é dada pelos acordos também de fazer investigações próprias. Esse é um acordo de subsídios, ele permite duas maneiras de você questionar os subsídios dados por um terceiro país, os supostos subsídios dados por um terceiro país, via acionamento do sistema de solução de controvérsias ou via o início de uma investigação interna anti-subsídios, que é muito similar à investigação antidumping. Isso tem ocorrido com alguma frequência, José mencionou 2 dos exemplos, e nesse, obviamente, aí é uma avaliação de cada país sobre até que ponto instrumentos de política industrial, instrumentos de política tributária poderiam ou não ser qualificados como subsídios. Isso, obviamente, suscita preocupações. Essa investigação norte-americana suscitou imediatamente a abertura de um contencioso do Brasil contra os Estados Unidos, justamente porque, no nosso entendimento, a qualificação de, por exemplo, mudanças na alíquota de IPI ou de variações na alíquota de IPI não qualificaria como subsídio, implicaria uma restrição indevida, sem respaldo nos acordos, da autonomia que os países têm para, enfim, adotar a sua política tributária. Então, são questões que estarão sempre mais presentes, que devem ser observadas e que é fundamental, portanto, que nessa reflexão que se faça, ou que se está fazendo, em relação a quais seriam os instrumentos cabíveis para apoiar a indústria nacional e quais seriam os instrumentos que se poderia ter à disposição para isso, levar em conta também esse arcabouço. E, finalmente, para concluir, embora ainda tenha algum tempo, voltando um pouco ao que foi mencionado hoje em diversos países, questão de inovação, por exemplo, que é algo que não se questiona em absoluto na OMC, a possibilidade de você dar subsídios dessa forma mais horizontal, ou seja, não direcionado especificamente a um produto XYZ, mas a pesquisa, desenvolvimento. Isso eu acho que digamos assim, para ficar num campo seguro do que efetivamente se pode ou se não pode fazer, certamente ainda não há questionamento. A partir daí, um pouco a ideia é que, uma vez definido quais seriam os objetivos que se gostaria de perseguir com esses novos instrumentos de política industrial, que nós pudéssemos ter presente essas balizas, por assim dizer, para evitar questionamentos, na medida em que, isso também acho que eu já tive a oportunidade de comentar em outras ocasiões, a ideia de um instrumento que seja passível muito facilmente de questionamento, ela acaba retirando um pouco da efetividade desse instrumento na medida que afeta o próprio ambiente de negócios e a segurança jurídica que são necessárias, assumindo, obviamente, que o objetivo desses novos instrumentos venha a ser o que todo mundo quer, que é promover esse salto qualitativo na indústria. Muito obrigada. Obrigado, Daniela. Enquanto o Zé Tavares vai tomando posição, depois eu vou deixar aqui uma provocação para você. Quando você fala que a OMC não limita políticas industriais, o fato é que esses casos eles dão um direcionamento relevante para a forma com que as nossas leis, as nossas regras são construídas. Então, eu acho que do limão à limonada. Então, vamos depois pensar como é que a gente consegue um pouco desses contenciosos, quem sabe transformar as nossas regras tributárias um pouco mais racionais do que elas são hoje. Mas vou deixar isso para depois você comentar. Zé Tavares, por favor, vamos lá. Muito obrigado. Eu posso usar esses 1 minuto e 25 dela para mim? Não, E eu vou aproveitar para fazer uma coisa que você vai gostar. Eu queria começar saudando um aspecto que, para mim, foi muito animador, que vai, inclusive, contrastar um pouco com o tom
um pouco pessimista de algumas coisas que eu vou dizer, que é a presença de uma maioria feminina nessa sala. Isso mostra que, pelo menos nesse aspecto, o Brasil já é um país contemporâneo, embora a gente esteja no século XIX e em tantas outras coisas. Obrigado. Eu vou dividir a minha apresentação em 3 partes. A primeira é uma rápida discussão teórica, que vai ser, curiosamente, muito complementar ao que a Daniela acabou de falar. Que eu vou discutir o que a teoria econômica hoje tem a dizer sobre o conceito de política industrial. Depois, e qual é a proposição normativa de política industrial que decorre dessa teoria. A segunda parte da minha fala, que será talvez a mais extensa, é uma reflexão de caráter histórico, que é tentar entender por que o Brasil é uma economia tão fechada e parece a todos nós tão difícil da gente vencer essa barreira. Há 30 anos que eu me preocupo com esse assunto. Há 30 anos atrás eu era muito mais otimista do que eu sou hoje, embora nos minutos finais da minha fala eu vou indicar algumas janelas de oportunidades para a gente chegar no século XXI. Nos últimos 15 anos, aliás, coincidentemente com a formação da OMC, se desenvolveu na área de organização industrial um novo tipo de literatura que procura ver a evolução dos diferentes ramos industriais a partir da interação entre 3 vetores: as estratégias de competição das empresas, o ritmo de progresso técnico daquela indústria e o tipo de incentivos ou formas de intervenção do governo naquele setor. São esses 3 vetores que vão permitir explicar por que certas indústrias em certos países funcionam tão bem e outros setores funcionam não tão bem. Dessa eu não vou... Os autores que trabalham nessa área são o Laurent Acemoglu, o Philippe Guillon, o Baumol, vários outros. Essa literatura tem um ponto em comum, que é uma proposição normativa de política industrial que supera aquela velha discussão de que política industrial é a proteção à indústria nascente ou é a promoção de campeões nacionais. A noção de política industrial que deriva dessa literatura é exatamente na linha do que a Daniela estava falando há pouco. Política industrial resulta da combinação de 2 tipos de instrumento. Incentivo à inovação, porque a inovação é um investimento de alto risco e de incerteza, mas tem um ganho que é desproporcional, positivo para a sociedade, mas a inovação gera poder de mercado, como já explicava Schumpeter. Então, o complemento à política de inovação é a política de defesa da concorrência, é a política antitrust. À luz dessa... e qualquer outro tipo de política industrial, dos que já foram mencionados aqui, eles implicam ou em desperdício de recurso público, ou prejuízo ao consumidor, ou combinação das 2 coisas. Quando à luz dessa teoria, o Brasil é um caso curioso, porque nós temos os 2 primeiros instrumentos muito bem. O Brasil, desde a década de 70, desenvolveu um aparato de políticas de ciência e tecnologia, que é um sistema diversificado, sofisticado e muito apreciado. Na verdade, na década de 70, o Brasil era um dos líderes entre os países em desenvolvimento nas suas políticas de ciência e tecnologia. Desde 94, o Brasil tem um órgão antitrust que, hoje em dia, é respeitado internacionalmente. Esse ano ganhou um prêmio, etc. Então, por que não funciona?
porque aquele contrapeso que eu me referi é muito forte no Brasil. Quer dizer, o Brasil, apesar de ele ter todos os instrumentos da política industrial contemporânea, como diz a teoria, ele não consegue romper a armadilha do baixo crescimento. E a hipótese que eu vou discutir aqui é uma hipótese que está brilhantemente descrita num artigo do Marcelo Abreu, nesse livro que foi feito aí no início do ano, em homenagem ao Edmar Baixa, que está lá no site da Casa das Garças. O artigo chama-se A Obsessão pela Autarquia. E o Marcelo mostra uma coisa muito interessante, que nós estamos sempre acostumados a pensar que o protecionismo no Brasil começou com o processo de substituição de importações nos anos 30 e depois foi se acentuando nas décadas seguintes. Ele mostra que não. Nós somos protecionistas desde o século XIX, com a política de valorização do café. Rapidamente, para recordar aqui, quer dizer, a política de valorização do café, o que era? O Brasil era o maior produtor mundial de café, determinava o preço do café no mercado internacional. Então, ele punha tarifa de importação em todos os insumos à produção do café, com isso ele elevava o preço do café no mercado internacional e a gente tinha uma espécie de tarifa ótima. Acontece que a gente gostou daquilo e continua até hoje, por exemplo, saco de juta tem uma tarifa de 35% e é beneficiado com medidas antidumping que são renovadas sistematicamente desde 1992. Essa herança protecionista, ela recebeu um reforço com a crise de 1930, e aí embarcamos na nossa política de substituição de importação, até chegarmos meados dos anos 80, quando o Brasil era uma autarquia perfeita, no sentido de que só se importavam bens complementares à indústria doméstica. Eu vou usar 2 minutos para contar uma historinha dos anos 80, quando eu estava na CPA. Quando eu estava na CPA, a maior parte do meu trabalho naquela época foi preparar a reforma tarifária que foi implementada em 88, depois que eu saí da CPA, pelo Maílson, pela Luísa e o Honório, e serviu de preparação para a reforma comercial do Collor. E eu fui numa reunião do Conselho de Cooperação Aduaneira, no Canadá, para expor o nosso projeto de reforma da tarifa. E para magnificar a importância do que eu estava dizendo, eu fiz uma rápida descrição de como eram os instrumentos da política de importação do Brasil naquele momento. Descrevi como funcionava a CASEX e a CPA. Quando eu acabei de falar, esperando perguntas sobre o meu projeto de reforma tarifária, os comentários foram tudo sobre como o Brasil funcionava naquele momento. E tinha um economista russo na plateia que levantou e me saudou e disse: queria te dizer o seguinte, em 70 anos de socialismo na União Soviética, nós nunca conseguimos esse grau de controle sobre o comércio exterior que vocês têm. Bom, quando eu voltei ao Brasil, eu contei essa história ao Salek e ele entendeu como elogio. Entendeu? Indo mais rapidamente para chegar ao presente, quando nós tivemos a reforma do Collor, aquela reforma, considerando que ela foi feita num momento em que o país ainda estava num desequilíbrio macroeconômico, vários anos de hiperinflação e várias décadas de fechamento, a reforma do Collor ela só poderia ser uma primeira aproximação para uma reforma comercial mais ampla que tornasse o Brasil mais parecido com o resto do mundo. Estou falando do resto do mundo, os países industrializados e vários países em desenvolvimento, cuja lista hoje é ampla. Quer dizer, nós continuamos muito diferentes. Por que nós não avançamos? Porque aí nós demos um azar que a reforma do Collor ela foi congelada na TEC do Mercosul. E, de lá para cá,
não se fez mais nada em matéria de mudança de política comercial. Aí nós tivemos, no período recente, entre 2006 e 2014, coincidentemente o período em que o senhor Guido Mantega foi ministro da Fazenda, nós tivemos um surto protecionista em que nós reativamos todo o arsenal da substituição de importações. Quer dizer, com isso, nós temos uma situação hoje no Brasil em que nós temos uma estrutura tarifária que é absolutamente distorcida e distinta do que se vê no resto do mundo, porque ela se concentra em ter tarifas excessivamente altas em bens intermediários e bens de capital, portanto, onerando a estrutura de custo de todo o sistema industrial. Inventamos conceitos que só existe no Brasil, como essa maravilha, que é o processo produtivo básico, quer dizer, que é a antítese da organização da produção do mundo contemporâneo, e também tivemos um surto de medidas antidumping entre 2006 e 2014. Quer dizer, o Brasil usou moderadamente o instrumento antidumping até 2006, e depois escalou nesse instrumento. E aqui só, e com isso eu me caminho para a conclusão, essa escalada nossa de antidumping, antidumping não, ele é um instrumento de defesa comercial, não vamos entrar aqui, mas ele pode rapidamente facilmente se tornar um instrumento de proteção quando se tenta dar automatismo ao antidumping. Quer dizer, ficou uma espécie de moda recentemente, outro dia saiu um documento da CNI falando em segurança jurídica da defesa comercial. Olha, antidumping, por definição, ele é um instrumento inseguro juridicamente, porque ele é uma medida de política comercial que o governo dá, se quiser, independente das evidências de dumping, dano e vínculo causal. Está explícito lá no parágrafo 9.1 do acordo da OMC. Então, antidumping, isso já uma extensíssima literatura sobre isso, é um instrumento útil para você usar numa economia aberta, desde que seja usada com moderação e bom senso, e não foi o que nós vimos no passado recente. Então, o obstáculo que eu vejo hoje não é antidumping, eu acho que a gente vai caminhar rapidamente para a normalidade depois do próximo governo. É como romper essas barreiras protecionistas que, para nós, parecem tão difíceis de serem superadas. Francamente, eu não vejo uma outra saída para que a gente fique mais parecido com o resto do mundo, é que o próximo governo aproveite uma janela de oportunidade, desde que a gente não pegue um Berlusconi aí na vida, como muita gente tem medo, mas se nós tivermos um governo minimamente sensato a partir de 2018, considerando que esse governo vai ter forçosamente que embarcar num conjunto de reformas econômicas que já começaram agora, mas que certamente vão se acentuar depois da eleição do próximo governo, esse seria o momento do país fazer uma reforma comercial rápida, abrangente e unilateral. Porque, com isso, nós nos livramos do passado e a gente passa a ter oportunidade de discutir aquela agenda que a Tatiana mencionou hoje aqui, em que a maioria dos temas que ela mencionou, o Brasil está com a boca calada ou fingindo que não é com ele. Com isso, eu ainda tenho 1 minuto, e eu só queria
esclarecer um ponto. Toda vez que alguém diz que vai fazer uma reforma comercial rápida, unilateral e abrangente, parece uma proposta muito radical. Essa minha proposta não tem nada de radical e não tem nada de neoliberal no sentido caricatural do termo. Quer dizer, é uma reforma que vai permitir que o país aplique instrumentos contemporâneos de política industrial, que seja ativo naquele tipo de política industrial que a Daniela estava mencionando, e se liberte dessa obsessão pela autarquia que vem desde o século XIX. Muito obrigado. Zé Tavares, muito obrigado. Antes de eu passar para o Diego aqui, eu estava fazendo anotações, tentando resumir. No ponto histórico, eu entendi aqui que o negócio é o seguinte: que raios foi o Mercosul para a gente, né? Então, voltamos ao tema do Mercosul, que nos impôs, congelou uma TEC aí para a gente. Acho que é um tema... Não só pela TEC, porque pela área de comércio foi uma grande coisa. Foi uma grande coisa. Bom, então, eu acho que tem se repetindo ao longo do dia um pouco essa temática. Depois se tirou o meu emprego. Você falou, não, tem que acabar com o antidumping, etc. E a maioria que me conhece... Tampouco falei em acabar com o antidumping. Quem introduziu o antidumping no Brasil fui eu. Segurança jurídica e pleno emprego, por favor. Segurança jurídica e pleno emprego, né, Diego? Mas eu acho que essa tua conclusão no final de romper essas barreiras protecionistas e promover uma reforma comercial rápida, abrangente, realmente, eu acho que é um grande alerta. Eu costumo acreditar que em momentos de crise é onde você tem esse tipo de oportunidade. E sem dúvida nenhuma, seria especial para o nosso país se nós pudéssemos aproveitar essa oportunidade. E aí, lembrando do Rabi, que está aqui na minha frente, num outro seminário, ele até fez o contraponto entre dois aspectos que você tem colocado. Talvez toda essa estrutura que nós criamos no nosso país, com uma defesa comercial sólida, com um departamento com a qualidade que tem hoje, e todo o conhecimento que foi gerado em torno disso, talvez esse seja um instrumento, uma ferramenta que nos dê mais força para abraçar com mais carinho essa reforma comercial que você está propondo. Isso seria, talvez, um caminho, uma combinação interessante dos dois pontos que parecem ser antagônicos, mas eu acredito que não sejam. E agora eu vou passar ao Diego. Vamos lá, Diego. Quer que eu comece defendendo seu emprego? Faz favor. Faz favor. É aqui? É nesse aqui que passa? Isso, isso, está lá. Como é que passa, Francisco? Verdinho? Esse tá bom, vamos tentar aqui. Boa tarde a todos. Obrigado ao IBRAC pelo convite. Como eu sabia que eu vinha para essa mesa com o Zé Tavares, né, eu vim preparado. E até na nossa discussão de preparação, né, dessa mesa, já foi animada ali a troca de e-mails. Então, eu trouxe aí minha guarda pessoal para me ajudar a defender do Zé. Zé Tavares, não Zé Dias. Do Zé Tavares, e que o Zé Dias qualificou bem como o nosso cavaleiro templário, né? Nosso cavaleiro templário está aí para defender a defesa comercial. Bom, mas apesar da piada aqui, eu acho que essa imagem mostra bem o que está acontecendo em termos de política industrial e OMC no caso do Brasil. Jesus. Né? Eu vou falar aquilo que a Daniela não pode falar. Então, a situação é o seguinte, nós estamos num momento em que, vou usar uma frase, nunca antes na história do nosso país, a nossa política industrial foi tão atacada, utilizando os instrumentos que estão previstos aí nas regras do OMC, que é o sistema de solução de controvérsias. Nós temos aí esse contencioso, né, que foi inicialmente aberto pela União Europeia e depois ao qual o Japão se associou, e que o Zé Dias mencionou aqui. É um contencioso amplo, né? Os dois países contestam 7 regimes, 7 programas da política industrial brasileira. E o interessante é a gente comparar o escopo desse contencioso com o que veio para trás, o que aconteceu antes. Né? Em todos esses anos de OMC, em 2 ocasiões,
os membros questionaram a política industrial brasileira na forma de contencioso. A primeira delas foi o regime automotivo no governo FHC, e a segunda foi o PROEX, a utilização do PROEX pela Embraer. Nesses dois casos, a gente tinha um setor e um programa, né? Se bem que o regime automotivo tinha um conjunto de medidas, mas era basicamente um programa. Nesse caso aqui da União Europeia e do Japão, nós temos 7 regimes, né? Nós temos um regime do setor automotivo, nós temos regimes do setor eletroeletrônico e mais 2 regimes horizontais que pegam aí uma série de setores exportadores, sucroalcooleiro, siderúrgico, metalurgia, enfim, outros setores importantes da indústria. Então, nós temos um escopo muito maior de setores afetados. Em segundo lugar, esse caso é interessante porque ele não pega só os programas, aí para usar a frase do Zé Tavares, né, desse surto protecionista recente. Na verdade, nós temos programas que foram criados no governo Sarney e que estão lá contestados. No governo FHC, no governo Lula, no governo Dilma. O único que escapou foi o Itamar. Acho que para o governo foi curto, porque senão estaria no pacote também. Não aprovou nada. Oi? Não aprovou nada. Aprovou o Plano Real, pelo menos, né? Então... Criou o CAD. Criou o CAD. Então, pega, né, uma série de instrumentos, regimes estabelecidos muitos há algum tempo aqui no Brasil. E depois é o escopo da contestação legal, né? Tem o Japão e a União Europeia contestaram os regimes à luz do GATT, à luz do Acordo de Subsídios e Medidas Compensatórias e à luz do TRIPS. Então, realmente é um caso muito robusto. Além disso, a gente tem esse problema recente com os Estados Unidos. E aí o nosso caso é ofensivo, mas, na verdade, ele trata também de uma defesa, uma tentativa de defesa da política industrial, porque os Estados Unidos, ao adotar as medidas de defesa comercial no setor da siderurgia, se basearam aí em 7 regimes adicionais da nossa política industrial, alguns deles recentes, como a desoneração da folha, outros muito antigos, caso do ex-tarifário, desconto do IPI, redução de tarifa do IPI, o FINAME, etc. Bom, então nós estamos nesse momento único aí de guerra medieval contra a nossa política industrial. Eu quero, diante desse cenário aí que eu pintei para vocês, eu quero responder, apresentar para vocês e responder 2 perguntas, né? Como foi que nós chegamos até aqui e o que nós devemos fazer daqui para frente. O próximo gráfico vocês não vão encontrar na página da OMC. Essa tabelinha aqui é um pouco a minha visão do mundo real da aplicação das normas da OMC quando a gente trata de política industrial. O que a gente tem aí? Os 2 quadrados da esquerda, né, nós temos membros que cumprem as normas. No quadrado de baixo, nós temos aqueles países que cumprem as normas da OMC, né, usam as medidas dentro daquilo que é previsto, mas não usam todo o espaço permitido pelas regras, né? Ou seja, vamos dizer assim, eles usam de forma moderada o espaço que eles têm para fazer política comercial ou política industrial, respeitando as regras aí previstas nos acordos da OMC. No quadrado, ainda do lado esquerdo, em cima, em vermelho, você tem o caso daqueles membros em que utilizam o máximo do espaço permitido, né? Então, um país que foi lá e consolidou a sua tarifa de importação a 100% na OMC, ele usa a tarifa aplicada a 100%. Né? Qual que é a diferença? A diferença é que a percepção dos outros membros sobre ele muda, né? Então, embora os 2 países estejam cumprindo as regras, um vai ser visto pelos demais membros como protecionista, porque ele usa as regras, o espaço de política ao limite, né? O policy space. E o outro vai ter muito menos problema com essa percepção. Bom, aí a gente passa para o mundo real, que são os países que estão do lado direito, né? O quadradinho da direita embaixo são aqueles países que têm alguns programas que não são compatíveis com as regras. Mas aí o que acontece? Todas as grandes economias, de um modo geral, têm esses programas, só que elas se olham o tempo inteiro, né? E a OMC não é Polícia Federal, ela é só juiz, né? Então, ela não sai prendendo todo mundo e apreendendo documentação. Então, a não ser que outro membro conteste, você pode manter o seu programa que está inconsistente com as regras. Então, os países se olham e, mais ou menos, estabelecem um equilíbrio tácito ali entre
o que eles estão fazendo. Vou dar um exemplo óbvio, né? Há muitos anos se questionam lá no Comitê de Subsídios o FINAME. Há dúvida se o FINAME é 100% compatível com as regras ou não. Bom, há dúvidas também se o Exim Bank americano é 100% compatível com as regras. Há dúvidas se o Exim Bank chinês é 100% compatível com as regras. Mas todo mundo tem o seu Exim Bank, né? No nosso caso, nós temos o nosso BNDES Exim. Então, mais ou menos, todo mundo se tolera, desde que ninguém extrapole demais. E aí, finalmente, nós temos aqueles membros ali no quadradinho do lado direito superior que chutaram o pau da barraca, né? Eles fazem tudo que não é permitido em larga escala. O que aconteceu no nosso caso? Nós saímos dos 2 quadradinhos de baixo e tendemos a ir para os 2 quadradinhos de cima ao mesmo tempo. Nós passamos a usar muito mais o nosso policy space, ou seja, aquilo que era permitido. Então, o Zé Tavares mencionou aqui o caso da defesa comercial, nós passamos a ser mais ativos em defesa comercial, tudo permitido de acordo com as regras. Mas também criamos programas questionáveis, que estão aí justamente no escopo do painel movido pela União Europeia e o Japão. E aí o que aconteceu é que se criou essa percepção de que o Brasil tinha se tornado muito protecionista, que isso poderia ter um efeito sistêmico, porque se um país como o Brasil fizesse isso sem nenhum custo, outros países poderiam se sentir estimulados a fazer, e aí a União Europeia e o Japão resolveram questionar a conduta brasileira com base nesse pensamento. Eu tenho que frear o movimento brasileiro pelo valor em si, freá-lo, mas também por um valor sistêmico. Então, foi assim que nós chegamos aqui, né? Agora, diante do cenário que nós temos, o que a gente deve fazer daqui para frente? E aí eu vou dar a visão da CNI. Na CNI, a gente tenta, e aí eu vou falar CNI, eu não posso falar em nome de todos os setores da indústria, embora a CNI seja a entidade nacional da indústria, porque, obviamente, há divergência entre os setores sobre como se deve agir daqui para frente, sobre como o Brasil deve se conduzir na política comercial, na política industrial, etc. Qual que é a visão da CNI? Na visão da CNI, nós temos que conciliar 3 objetivos aí. Primeiro, nós temos que ter uma política econômica sólida, né, com bons fundamentos. Por exemplo, hoje, a CNI é uma das entidades no país que mais tem defendido aí as reformas, que mais defendeu a aprovação do teto, né, que tem defendido a condução da política econômica pela equipe atual. Então, temos que ter uma boa política econômica sólida, bem fundamentada. Segundo, a CNI, obviamente, defende a política industrial. Ela acha que é importante que hajam políticas que induzam mudanças estruturais na indústria, e aí a gente pode fazer uma longa discussão sobre qual é o conteúdo dessas políticas. A posição da CNI, eu diria que tende muito mais a essa linha que o Zé Tavares mencionou aqui, por exemplo, do apoio à inovação. Hoje tem uma linha muito forte que é da tentativa do aumento da produtividade dentro da empresa, né, com instrumentos que não necessariamente são instrumentos do governo, mas instrumentos do próprio setor privado. Então, precisa haver uma política industrial e a CNI tem defendido uma política comercial com uma ênfase maior em abertura. Não é uma abertura unilateral. Eu, pessoalmente, concordo que é possível fazer algum tipo de reforma na nossa tarifa, mas, taticamente, é difícil você convencer os setores a fazer isso fora do ambiente de uma negociação, por isso que a CNI, desde 2012, tem sido mais vocal na negociação, na proposta, né, no posicionamento de negociação de acordos comerciais, e tem tido uma postura a favor de uma política comercial mais aberta, mais moderna, que insira o Brasil melhor aí nos fluxos do comércio internacional. Então, esse é o nosso grande desafio como instituição. O segundo, e é uma coisa que a gente aprendeu bastante nesse caso aqui da política industrial, é a questão da segurança jurídica do investidor. Por quê? Quando o caso começou, e aí nós estamos trabalhando muito próximos do Itamaraty disso, né, quando saiu o primeiro resultado aí do painel, embora ele ainda não seja público, teve um debate interessante entre os setores ali afetados, porque uma parte dos setores queria
usar todos os recursos procedimentais possíveis no OMC para estender o máximo possível o caso e preservar os regimes existentes, né, tal como eles estão hoje. E outra parte dos setores, principalmente aqueles que são muito exportadores, ou seja, tem empresas que fizeram grandes investimentos e tem todo o seu business plan montado para exportação e para integração em cadeia, importação de insumo, etc., tiveram uma postura diferente. Olha, talvez seja melhor a gente já implementar agora, porque a gente precisa ter segurança para o investimento para frente. E esse é um ponto importante, porque muitas vezes na indústria se teve no passado, ainda se tem hoje em dia em alguns setores, essa visão de que tudo bem você ser um país daqueles quadradinhos da direita, que você faz algo que está em desacordo com a regra, e aí, se tiver um problema, alguém te questionar no órgão de solução de controvérsias, você sustenta um caso aí 3, 4 anos, empurra com a barriga o máximo possível e depois você muda, né? Mas para a empresa que vai fazer um grande investimento e que tem ali uma previsão de 10, 15 anos para aquele business plan, isso não faz sentido nenhum, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu estava na Fiesp em 2003, 2004, e o governo criou a Lei do Bem, e o Mário Moranini era o secretário executivo da Camex, e daí ele foi lá no Conselho de Comércio Exterior, lá do embaixador Rubens Barbosa, e muitos dos que estão aqui estavam lá, e tinham falado no jornal, escrito artigos, olha, essa Lei do Bem aí é complicada, tem esses programas aí que nós não sabemos se são bem compatíveis com as regras do OMC. E daí ele foi lá e disse, olha, a gente não sabe, pode ser que não seja mesmo, a gente bota, se perder, daí a gente aguenta 3 anos, depois a gente tira, né? Mas isso, hoje em dia, não dá para fazer, principalmente com investimento de vulto. Então, é importante, essa é uma lição importante, eu acho que a gente já tirou desse contencioso, que nós não podemos ter esse tipo de postura quando a gente vai desenhar instrumentos de política industrial, né? A gente não pode criar um instrumento de política industrial com uma expectativa de descumprimento das regras internacionais. E o terceiro, e aí é muito mais esse debate interno sobre qual é a melhor política industrial, é um debate que a gente tem muito forte com os setores e no qual não há consenso, que é o seguinte, tudo bem, temos que ter uma política industrial, temos que definir claramente quais são os objetivos e os instrumentos, e como país nós temos uma dificuldade enorme em fazer isso. O nosso gerente de política industrial lá na CNI, o João Emílio, gosta de usar essa imagem, que é o seguinte, você tem um parafuso para apertar. Tem 2 formas de você apertar o parafuso, com uma faca ou com a chave correspondente ao parafuso. Se você fizer com a faca, na melhor das hipóteses, vai sair meia boca, né? E no Brasil a gente tende a apertar o parafuso com a faca o tempo inteiro, né? Então a gente tem que saber o que nós queremos, qual o instrumento que corresponde àquele objetivo, e aí avaliar, como o Zé mencionou aqui, avaliar os custos, se isso vale a pena ou não. E nesse caso do contencioso aí da política industrial, dá para ver claramente isso. Alguns dos regimes ali que nós temos, e o Zé Dias disse isso de outra forma, alguns dos regimes ali foram claramente remendos que nós fizemos para evitar corrigir os problemas de fundo da economia, né? Ou criar instrumentos adequados para os objetivos que nós queríamos promover. Aí nós não fizemos isso, adotamos remendos, e aí o remendo não é 100% compatível com as regras, nos criou um passivo enorme no OMC. Meu tempo está esgotado. E está saindo chamas. Exatamente, você começou com contemplar e agora sai chama dali. Diego, tem mais 2, 3 minutos. Então, isso era o principal que eu queria passar, e eu queria dizer uma frase só sobre antidumping para defender aqui o Zé Dias e a CNI ao mesmo tempo, que é o seguinte, eu vou discordar totalmente do Zé, vou retornar aqui ao meu cavaleiro templário, e não há automatismo nenhum em defesa comercial, né? Tem as regras do OMC, tem lei federal, tem decreto, tem portaria, né? Tem uma série de instrumentos, nós temos um órgão muito capacitado que faz isso, e, se a gente não fizer, o que acontece é que outros países vão nos questionar no OMC. Bom exemplo disso são os Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente acham que pode fazer o que quer, e tem aí uma avalanche de casos contra eles na OMC questionando a defesa comercial. Nós não temos nenhum, né? Então, não há esse automatismo, né? É isso. Defende bem seu emprego. Boa, Diego. Obrigado. Já que eu fui citado tantas vezes, eu queria ter uma prerrogativa. Assim, Então, antes de eu fazer o resumo, o Zé Tavares está pedindo a palavra com direito de resposta aqui. Melhor painel do IBRAC, tá? Olha aqui. Eu quando eu comecei hoje saudando a presença feminina aqui, dizendo que nós estávamos sendo contemporâneos,
Eu não estava sendo simpático apenas, não. Esse é o cerne da minha preocupação, é da gente ser contemporâneo. Se todos os nossos instrumentos, os chamados instrumentos de política industrial, regra de conteúdo local, essa loucura que se chama processo produtivo básico, essa volta a administrar a política comercial via ex-tarifário, essa nossa estrutura tarifária que tem aqueles problemas que eu mencionei, é um aparato de instrumentos de política industrial para a indústria da primeira metade do século XX. Digamos, até meados do século XX, nós podíamos discutir esses instrumentos através da velha discussão de custo-benefício do protecionismo. Isso protege a indústria, prejudica o consumidor, mas gera capacidade produtiva doméstica, etc., etc. Bom, houve uma revolução tecnológica chamada Revolução da Informação, em que o setor dinâmico da economia, o polo dinâmico da economia, é o setor serviço, e daí e os setores industriais dinâmicos são só aqueles que estão acoplados às indústrias do século XXI. Tudo que nós temos de instrumentos convencionais de política industrial significa uma amarra que nos impede de chegar nesse mundo. Por isso que eu fiz essa defesa tão radical. Fazer política de inovação no mundo contemporâneo é algo muito complexo. Quer dizer, nós temos esses instrumentos, mas eles funcionam precariamente porque a gente perde mais tempo discutindo o século XIX e o século XX do que as coisas do século XXI. Com relação a antidumping, foi um dos instrumentos de política comercial mais bem formulados na história do multilateralismo. Não vai dar tempo para aprofundar aqui. Tudo que eu falei é o seguinte: a beleza do antidumping, com todos, a OMC, com o nosso regulamento, com o DECOM e tal, é que nós podemos aplicar antidumping na medida da necessidade. E acho que quando nós olhamos a história de antidumping, vários países, pensa na Austrália, Nova Zelândia, Canadá, que em determinados momentos eram viciados em antidumping, depois abandonaram, porque foram em outra direção. Mesmo os Estados Unidos e a União Europeia, eles são ciclos. Agora, com esse louco aí, provavelmente vamos ter um outro surto de antidumping. Tudo que eu falo de antidumping é para deixar na gaveta e usar com moderação, só isso. Agora, me dizer que tem justificativa para ter antidumping sobre saco de juca, sobre alho, a Rosária é fixada no alho, sobre PVC. PVC no Brasil, o preço do PVC no Brasil é o mais alto do planeta, porque nós temos a tarifa de importação mais alta, e desde 92 o antidumping de PVC é renovado. Eu gostaria que alguém me explicasse por que a gente precisa de antidumping para PVC. Só como exemplo. Mas não, quer dizer, vamos deixar o antidumping. A gente vai ter uma outra sessão aí sobre antidumping. Nós temos que chegar nas políticas do século XXI. Só isso que eu estou dizendo. Obrigado. Obrigado, Zé Tavares. Só para voltar aqui um pouco ao Diego. Diego, eu acho que é extremamente importante para nós esse trabalho que a CNI tem feito. Esse trabalho que hoje você consegue apresentar, dizendo quais são os objetivos, qual o caminho a ser trilhado. A CNI ser capaz de enxergar, de que muitas vezes tem gente tentando apertar um parafuso com uma faca, com um martelo, ou, sei lá, com qualquer outro instrumento, uma borracha, né, apertar o parafuso, isso é algo extremamente importante. E acho que, um desafio enorme, porque, e aí eu falo como advogado de empresas que compõem a CNI, o alinhamento dessas empresas e o comportamento dessas empresas é bastante errático. E esse movimento precisa mudar. Eu acho que o engajamento do setor privado é extremamente importante e a CNI tem que, sim, fazer esse papel como seu condutor dessas políticas, como tem feito. Então, agora eu quero abrir aqui para perguntas.
João Paulo. Tchelle. A professora Vera não tem direito à pergunta. Consegui! Tô brincando, professora, tô brincando. Isso é vingança de 2003 do estágio, hein? Exato. Ela controlando meu peso até hoje. João Paulo, desculpe, por favor. Imagina. Eu não sei se a professora Vera, acho que talvez eu toque num ponto que ela tocaria também. Tem um grande ausente desde da parte da manhã de hoje, que é a taxa de câmbio, né? A gente passou 20 anos, pelo menos, até 2012. Eu estava olhando aqui, só para ter certeza, em 2012 a taxa média de câmbio foi de 2,35. Né? E aí é só um palpite, mas voltando à normalidade política no país em 2018, alguma coisa próxima disso, o câmbio que hoje está a 3 e pouquinho, vai para 2,60, vai para qualquer lugar. Qualquer um vai poder dizer, né, que não dá para usar a faca para apertar o parafuso, né, tentando resolver um problema macro de câmbio com o uso de instrumento de defesa comercial ou com subsídios, ou como quer que seja. Mas eu queria ouvir de vocês uma reflexão sobre isso e nesse contexto, indagar assim, é possível, sem retrocesso, sem temeridade, sem panaceia nenhuma, é possível pensar num processo de liberalização comercial ou num uso... E aí não quero falar em política industrial, que é um outro bicho, né? Mas sem usar um uso abusivo, talvez, de instrumentos de defesa comercial e sem usar instrumentos de subsídio, é possível pensar num futuro, pensar em liberalizar a tarifa e tudo mais, se não houver uma previsibilidade com relação à taxa de câmbio? Vamos lá, 1 minuto e meio, 2 aí. Eu te diria o seguinte, se você tiver uma política econômica em que tem uma política macro, monetária fiscal sensata, sem voluntarismos, e nós conseguirmos, outra coisa que nós não falamos aqui, é a reforma tributária. Quer dizer, o Brasil tem um sistema tributário, um dos sistemas mais caóticos do mundo. Tá? Então, em algum momento vai ser feita essa reforma tributária. Então, num ambiente em que você tem um sistema tributário que não cria isso, as distorções setoriais que cria, e que nós não tenhamos as amarras de política industrial que a gente tem hoje, quer dizer, eu estou pensando basicamente nas regras de conteúdo local e em PPB, que gera distorções no sistema produtivo inteiro, por uma coisa que é fácil de mudar, mas essa é uma coisa que fica meio subentendida. Bom, num ambiente desse tipo, uma taxa de câmbio apreciada, ele pode funcionar como um incentivo à inovação à empresa, tá? Quer dizer, ela vai estar mais exposta à competição internacional e ela vai conseguir sobreviver, ou outras talvez não, mas o setor mais dinâmico da economia vai se dar bem por uma razão bem interessante. A Embraer, da época da taxa de câmbio apreciada, ela estava muito bem. Por quê? Porque a maior parte das coisas que ela usa são importadas. Então, se as empresas estiverem integradas internacionalmente, com um coeficiente maior de importação e exportação, a taxa de câmbio apreciada não é tão problemática. Ela é muito problemática quando é uma economia fechada como hoje, né? Eu tento concordar com o Zé. Eu acho o seguinte, na CNI a gente tem evitado muito entrar nessa questão da taxa de câmbio, né? Assim, eu diria, pelo menos ali na equipe técnica, a gente tem pouca confiança de que você resolve isso com algum tipo de manipulação do câmbio, com algum tipo de mudança na política cambial, né? Assim, a grande questão da competitividade, na nossa visão, está em duas frentes: aumentar a produtividade e resolver o custo Brasil, né? E para aumentar a produtividade na empresa, a gente basicamente precisa de educação, né? E um investimento forte em inovação, e o custo Brasil tem a agenda que vocês conhecem. E se vocês olharem o comércio exterior, o ano passado a gente fez uma pesquisa interessante.
nós perguntamos para 847 empresas de todos os portos das 5 regiões do Brasil. Demos uma lista de 62 problemas no comércio exterior, entre um deles o câmbio, e perguntamos o seguinte: quais são os problemas mais críticos para você exportar? Né? O que te impede de exportar? E nós achamos que o câmbio ia ser o campeão, como historicamente ele vinha sendo. E o câmbio, na pesquisa do ano passado, ficou em 13º lugar. Para as empresas que exportam no Brasil, o principal problema hoje é custo do transporte. É custo Brasil, a infraestrutura, a logística. O segundo, a aduana, que nós estamos aí atacando com algumas reformas sendo conduzidas, que já foram mencionadas aqui. Terceiro, burocracia em termos de leis, quantidade de leis do comércio exterior. E o quarto, taxas e tarifas cobradas pelos órgãos de governo. Né? Então, na nossa visão, essa é a agenda, né? É uma agenda de produtividade e uma agenda de custo Brasil, e é uma agenda que tem que ser compartilhada em termos de responsabilidade entre o governo e o setor privado. Então, esse ano, nós vamos lançar ainda o mapa estratégico da indústria, que é a nossa grande bíblia aí do setor, e, pela primeira vez, nós vamos colocar, junto com os nossos pedidos, né, de mudança de política pública para o governo, quais são aqueles compromissos que o próprio setor privado tem que assumir, em termos de aumento de produtividade dentro da empresa, que é uma coisa que o empresário não quer. Né? Quando você pergunta, faz questionário para o empresário, ele diz assim: o problema é sempre fora, é o governo. Né? Mas se você tem um problema sério de produtividade, já foi mencionado aqui, dentro das empresas. Então, assim, na nossa visão, a saída não é por uma manipulação do câmbio, a saída é por resolver o problema da competitividade. E a questão da tarifa, eu, particularmente, acho que a nossa tarifa tem problemas. Né? O próprio Zé mencionou aqui, ela foi feita por um tempo de uma outra indústria, e isso é verdade. Né? Nós tivemos uma transformação industrial grande nesses últimos 10 anos, e hoje a tarifa, somada a um câmbio desvalorizado, ela mata as nossas grandes empresas que precisam importar insumo. Né? Ele citou a Embraer, mas pode citar aqui várias outras, e não só as brasileiras, mas as estrangeiras que estão instaladas no Brasil e, a partir daqui, fazem um hub de exportação. Então, essa é a minha visão. Obrigado, Diego. Obrigado, Zé Tavares. Professor Celli e professora Vera. Eu vou ceder. A professora Vera fala antes, eu falo depois, porque ela me... Professor Celli... Ela me obrigou a ceder a... Professora Vera... Rapidinho. Obrigado. Zé Tavares, por favor, um pouquinho do que seria política comercial contemporânea que você apregoou, concordo. Por exemplo, seria entrar no ITA, no Acordo de Informática? Seria entrar no TISA? Seria entrar no compras governamentais? Como é que seria a política comercial? Pois Tudo. Entrar no CDE? Claro, já deviam estar lá há 30 anos. Ótimo. Não, fala um pouquinho mais do que você considera uma política comercial contemporânea, porque eu gostaria de ouvir. O que eu não achei contemporâneo foi o seu comentário machista do início. Machista de quê? Machista? Ai, meu Deus. Como machista? Bom, Acho que ela está te provocando. bom, deve ser. Tá legal. E eu Ser achei contemporâneo que eu tinha é uma coisa... Nós temos um problema que nós estamos tão acostumados a ficar usando coisas do passado que nós sequer somos capazes de ler corretamente os avanços que estão ocorrendo no resto do mundo. Daqui um exemplo. Todo ano, quando sai os índices do World Economic Forum, né, aí a gente se destaca do progresso da infraestrutura de transportes, em particular a questão dos portos, que é um dado fundamental para a competitividade. E toda a nossa discussão é na modernização física da infraestrutura, que é ocorrida em vários países. E a gente se esquece sempre da dimensão institucional. Nos últimos 30 anos, houve, de 1980 para cá, houve uma revolução também, uma revolução em tudo que é lado, mas no setor de transportes, depois do ciclo dos containers, a grande mudança dos portos no resto do mundo foi na gestão das autoridades portuárias. As autoridades portuárias da Europa, a China, a Coreia e os países asiáticos,
inteiros se tornaram em empresas eficientes, geridas com os critérios contemporâneos de governança cooperativa. Sejam elas privadas ou públicas. A propriedade do capital é indiferente. Porto de Roterdã é uma empresa pública. Vários portos chineses são empresas de capital misto. Agora, se você olha os estatutos deles, são iguaizinhos, de gestão contemporânea. Muito bem. O Brasil, essa discussão sequer começou. Quer dizer, enquanto que no resto do mundo foi a modernização da autoridade portuária que liderou o processo de mudança nos portos, porque quando a autoridade portuária ela se moderniza, ela ganha dinheiro como? Aumentando o fluxo de importação e exportação. É ali que ele... então, tudo que ele faz, que a autoridade portuária quer fazer, é melhorar a infraestrutura dos portos e atrair comércio. Daí vem toda aquela coisa dos efeitos em cadeia. No Brasil é o contrário. As nossas companhias de docas são um entrave ao desenvolvimento portuário. Toda a discussão de modernização de porto no Brasil é a discussão de concessão de terminal, né? Enquanto que no resto do mundo isso é um detalhe, porque o foco é a modernização da agência, da autoridade portuária, as companhias de docas no momento. Então, essa questão ela é uma espécie de pré-condição para várias outras, e a gente não avançou. Então, Vera, quer dizer, a agenda contemporânea que eu falei, que é para entrar em tudo, quer dizer, nós temos que avançar em todas as frentes que estão ocorrendo no resto do mundo e nos livrarmos daquilo que, hoje em dia, só nós usamos. Quer dizer, ex-tarifário, alguém aqui conhece outro país cuja política comercial é administrada com ex-tarifário? Eu não conheço. Posso estar desinformado. De novo, a minha fixação. Processo produtivo básico, isso só existe aqui. Né? Posso fazer um comentário? Professor Celli, eu vou ser extremamente indelicado com o senhor, porque eu vou pedir 1000 desculpas. O meu diretor aqui me passou. Eu peço que, por favor, fale com os panelistas. A gente está 30 minutos atrasado e eu não quero ser responsável por mais atraso. Eu peço 1000 desculpas, professor. Não, eu tendo cedido o lugar para a Vera, eu fico satisfeito, não tem problema. E eu mais ainda. Eu quero agradecer... Posso fazer um último? Último? 30 segundos, Diego. 30 segundos. Não, só respondendo aí a pergunta da professora sobre a modernidade aí da política comercial. Se a gente olhar nesses últimos 3 anos, nós temos aí vou dar 3 exemplos de coisas que nós, na minha visão, nós nos tornamos mais modernos na nossa política comercial. Nós temos defendido, embora faltando só 6 meses para a reunião da OMC, o acordo de facilitação de comércio, né? Defendido e começado realmente a implementá-lo de forma vigorosa. Segundo, foram os acordos de investimento, né? Os ACFIs. E terceiro, novo impulso na negociação de acordos comerciais, inclusive com ampliação para os novos temas, novos para nós, né? Velhos para o mundo, serviços, investimentos, compras, etc. E isso foi feito, eu posso dizer porque eu sou testemunha, eu vou aproveitar até para reconhecer aqui meus colegas do MIDIC, muito por força do MIDIC, sob a enorme oposição de outros grupos dentro do governo, embora com uma demanda enorme do setor privado para avançar. Né? Então, tem também uma questão interna de governança, vamos chamar assim, para a modernidade, que precisa ser resolvida dentro do governo, né? E que ninguém muito quer resolver, mas esse aí é um problema central. É isso. Maravilha. Obrigado, Diego. Obrigado, Zé Tavares. Daniela, obrigado. Um agradecimento especial a você, que eu sei que você chegou de viagem e está pulando de um lado para o outro. Então, super obrigado a todos do painel. Parabéns. Obrigado.